Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje você vai aprender como criar um validador de CPF. Essa é a aula de número 250 da minha playlist de VBA. Então, contando com essa, você tem 250 aulas de VBA para estudar, sendo que as 67 primeiras aulas dessa playlist são de um curso completo para dar para você que não conhece ainda o VBA uma ótima base de conhecimento. Se você está chegando aqui no meu canal de vídeos agora, está assistindo esse como seu primeiro vídeo, saiba que há muito material de VBA e de Excel. Hoje, nós estamos no comecinho do mês de novembro, eu tenho aproximadamente 550 aulas de Excel gravadas prontas para você estudar. Mas chega de papo, vamos lá. Eu vou abrir aqui o Excel e vou mostrar o que nós vamos fazer. Temos aqui um CPF e esse CPF ele é fictício. Eu gerei aqui de qualquer jeito para fazer a validação. E criei uma função chamada checkCPF. Ao passar como argumento a função A1, ele verifica, depois de eu tirar o breakpoint aqui do meu código, é claro, se esse CPF é verdadeiro ou não. Se eu colocar qualquer número aleatório aqui errado, ele vai dizer que o CPF ele é falso. Então nós vamos implementar uma rotina e vamos criar uma função que faz essa validação. Por isso, vamos para a área de codificação. Antes de começar, dê uma olhada nesse site. Ele é da Campus Code e o cálculo do dígito verificador do CPF e do CNPJ ele está sendo explicado pelo Henrique Morato aqui nesse artigo. Então aqui nós temos que fazer a validação validando o primeiro dígito verificador. E aqui ele tem todas as regras de cálculo. Então, por exemplo, começando os primeiros 9 dígitos, multiplicando-os pela sequência decrescente de 10 a 2 e somamos o resultado. Então pegamos lá o primeiro dígito, multiplicamos por 10, depois o segundo dígito, multiplicamos por 9 e assim por diante, somamos todos os resultados e obteremos aqui um 185 para esse exemplo que ele deu no artigo. Depois é só dividir por 11 e aí não é a divisão que nos importa, mas sim o resto da divisão. Por isso nós vamos calcular usando a função mod. E aqui está o resto da divisão é 9. Para calcular o dígito verificador, basta subtrair o resto de 11. Então aqui dá para perceber que o primeiro dígito verificador do CPF é 2. Se nós analisarmos aqui o CPF de exemplo dele é 2 e assim ele segue o artigo. Eu vou deixar esse artigo aqui na descrição do vídeo para que você possa também visualizar. Acabei de abrir uma planilha nova e nessa planilha nova nós vamos criar a nossa função. Vamos inserir um módulo e esse módulo nós vamos criar aqui uma public function de nome checkCPF. E essa função vai receber um argumento. Ela vai receber um CPF do tipo string e ela vai retornar um valor boolean ou booleano. Dessa forma, quando nós fizermos aí a checagem do nosso CPF, então eu consigo retornar um valor true ou false. Lembrando que para concluir o nosso processo, nossa function, o nome dela tem que estar no final retornando algum valor. Vamos começar definindo as nossas variáveis din string CPF as string. Depois din num dv1 é o número do dígito verificador 1 as integer. Depois din num dv2 as integer. Também porque é um dígito verificador do final do nosso CPF. Din num check, então é o número do primeiro check, né, da primeira validação do nosso dígito verificador, vai ser do tipo integer também. Depois, din, número do check, né, da validação do dígito 2, também vai ser do tipo integer. E por último, din, i, que vai ser a nossa variável do tipo integer dos nossos loops de checagem. Vamos começar fazendo então aqui o cálculo do módulo 11. Nós vamos dividir o valor do primeiro dígito verificador por 11. Então, do primeiro dígito. Prontinho. Agora vamos lá. String CPF é igual a write. Então nós vamos pegar aqui à direita do nosso caractere a string, vamos extrair aqui uma string, vamos formatar primeiro, né, com uma string de 11 posições e somar com o valor do CPF que está sendo passado como parâmetro. E vamos dizer aqui que ele tem 11 posições. Aqui nós estamos simplesmente formatando o CPF de entrada com 11 posições do tipo string. Se não houver 11 dígitos, ele coloca zeros à esquerda. Esse é um tipo de técnica que você não viu também nos vídeos aqui anteriormente. O primeiro dígito verificador é igual ao valor da extração do nosso mid $. Então, com a instrução mid, nós vamos extrair o primeiro dígito verificador.
nós vamos usar a string do CPF que acabamos de alimentar na variável anterior, posição 10, um caractere. Ele diz que faltou um parênteses, perfeito. E agora o número de check do dígito 2, do segundo dígito verificador, vai ser o val. Da mesma forma, vamos extrair corretamente da nossa string de CPF, posição 11, um dígito. Até aqui nós extraímos o nosso CPF, formatamos ele com 11 posições, e aqui eu capturei o primeiro dígito verificador e o segundo dígito verificador. Vou fechar as janelas de verificação imediata, vamos ampliar um pouquinho a janela para você ter um zoom bem adequado dessas nossas funções. Primeiro, for i igual a 1 to 9. Nós temos que percorrer os nossos 9 dígitos, os nossos 9 números do CPF. Então, o número do dígito 1 do validador 1 é igual ao número do dígito 1 mais, e aí agora nós vamos fazer os cálculos. Olha, vou converter para valor a extração que vai ser feita pela função mid da nossa string de CPF, cuja posição vai dada pela minha variável i, um caractere. E aí nós vamos multiplicar por i. Como i vai ter ciclos de 1 a 9, então nós vamos subtrair, né? Nós vamos multiplicar cada elemento pelo seu respectivo valor. Agora que nós já temos essa informação, depois do for, o número do dígito verificador 1 é igual a 10. Opa, é igual a número do dígito verificador 1 mod 11. Nós vamos capturar o resto da divisão desse resultado, que é a somatória de todos os elementos, né, dos 9 elementos, capturados aqui e feito o mod por 11. Vamos ver se está dando certo. Primeiro, vamos analisar o nosso CPF. Eu vou colocar aqui o número 1122233396. Eu cheguei nesse número 96. Há inclusive geradores de CPF falsos na internet, é só você usar para extrair um número caso queira. Então vamos lá, para executar a minha função, ela não consegue ser executada no passo a passo no F8, então nós vamos fazer isto aqui, vamos chamar a nossa função checkCPF e vou passar aqui o número, uma string, né? Como ela precisa de uma string, 1122233396. E ao pressionar o Enter, já temos aqui o nosso breakpoint parado. O número do CPF está ok, primeiro dígito 9, segundo dígito 6. Logo no primeiro ciclo, o número do dígito verificador 1 vale 0. Então nós vamos rodar aqui o processo e você vai perceber que esse número vale 1. Na sequência, nós vamos pegar o dígito validador 1 e vamos fazer a multiplicação. Agora, o número somado 1 mais o 2 da nossa multiplicação no segundo ciclo vale 3. E assim por diante, 6, 14, 24, 36, 57, até chegar no final. Quando ele chega no final, ele acabou de dividir isso por 11, então vamos parar e fazer um breakpoint aqui. Nós vamos chamar de novo a nossa função, e o resultado desse nosso acúmulo aqui é 108, e 108 vai ser dividido por 11. O valor da nossa variável agora é 9, então ele não deu 10, ele não precisa daquela conversão. Perfeito, então a nossa função até aqui está funcionando bem. Se nós temos que validar, se o número do dígito validador 1 for igual a 10, então nós temos que converter esse número do dígito validador 1 para 0, como diz a regra da validação. Só isso, senão ele permanece com o número 9 que nós detectamos até agora. Depois nós vamos fazer o módulo de 11 do segundo dígito verificador. Dígito, ok. Nesse módulo nós vamos verificar então se o número do dígito validador 1 for diferente do número de check, ou seja, nós já capturamos o primeiro dígito validador lá no começo da nossa rotina. Se o número que nós apuramos for diferente, então ele já sai da nossa função. O CPF é falso. Se não, nós já vamos continuar o nosso código aqui. For i igual a 2 to 10. Agora, nós temos que fazer aqui a nossa inversão, nós temos que fazer a nossa multiplicação dos números do dígito verificador 2. Então, o número do dígito verificador 2 é igual a minha variável do número do dígito de validação 2, mais o valor, a conversão do valor, da extração que vai ser feita pela instrução MID, do meu CPF, str CPF, posição i, vírgula 1. E aí, nesse caso, vezes i menos 1. Ok, nós vamos fazer essa multiplicação de 1 a 9 aqui nessa nossa rotina, controlando cada um dos elementos.
Quando concluirmos esse for, nós vamos ter já a extração do nosso número do dígito verificador DV2. Esse número de dígito verificador 2 vai ser igual a ele mesmo, dividido por 11. E aí nós temos que validar se esse número aqui está correto. Se o número de dígito validador 2 calculado for igual a 10, então nós temos que converter ele para o número 0, de acordo com a regra. Por último, se o número de divisão por 2 for diferente, o número do nosso dígito verificador 2 for diferente do número check dv2, que é que nós capturamos no começo também, then exit function. Perfeito. E aqui, no final, nós vamos colocar aqui que o check CPF, se ele chegou nesse ponto do resultado, é sinal que os dois valores são iguais. Então, é check CPF igual a true. Vamos depurar o nosso código para ver se ele está ok. E agora, nós vamos testar na prática. Usando esse CPF aqui que é válido, vou até ampliar um pouquinho, vamos aumentar um pouco a largura da coluna, igual check CPF. Pressiono o Tab, o argumento da minha função agora é esse aqui, a célula 1, e ao pressionar o Enter você vai perceber que ele retornou como verdadeiro. Se eu digitar aqui 1122233344 no CPF de baixo, ele vai dizer que é falso. Eu testei essa rotina com o meu CPF e alguns CPFs verdadeiros, como o da minha esposa e de outras pessoas que eu conheço, e o cálculo foi feito perfeitamente. Então faça testes. Se você quiser descobrir, por exemplo, um dígito verificador do CPF, essa função pode ajudar também. Então se eu digitar aqui 356888777, eu não sei se existe esse CPF, mas eu vou colocar 00 aqui como dígito validador. Eu vou colocar aqui como falso, veja que 00 já não é o dígito validador dele. Sinal de igual, vou somar 1 a esse CPF de cima e vou colar aqui nas 100 linhas, para que ele possa gerar 100 CPFs de 00 até 99. Agora é só reproduzir essa minha função para baixo. Uma delas vai retornar verdadeiro. Então se eu colocar aqui 35688877707, eu sei que esse resultado, que esse CPF ele é válido. Se nós analisarmos todas as outras colunas de resultados, ele vai dar falso. Somente verdadeiro naquele cujos dois dígitos verificadores estão salvos. É isso. Então perceba que é muito simples criar uma função de validação do CPF. Novamente, eu vou disponibilizar depois essa planilha para vocês e deixo já colocar o link do site aqui na própria planilha para que vocês possam ter a fonte da origem desses cálculos. Vamos salvar esta aula e agora, como já chegamos na aula de número 250 de VBA, possivelmente não trabalharei mais com vídeos dentro dessa temática. Eu devo agora focar meus estudos em outras vertentes, outros programas como o Office Script. Outro detalhe interessante, como já estou chegando próximo dos 1000 vídeos publicados, a periodicidade da publicação dos meus conteúdos deve diminuir bastante. Porque ninguém é de ferro. Já fazem 1000, vamos dizer assim, 1000 semanas, eu acho que menos que isso, faz umas 500 semanas que eu tenho publicado conteúdos, quase 2 vídeos por semana. E esse é um processo bem cansativo, bem exaustivo. E minha meta de 1000 vídeos, que não era uma meta até chegar nos 800, está para ser atingida. Então faltam, acho que 23 vídeos só para isso. E assim que chegar, essa minha periodicidade de publicação vai acabar. Aí vou publicar esporadicamente um vídeo ou outro aqui no YouTube. Eu espero que você goste. Lembre-se, aqui no meu canal de vídeos você tem muito conteúdo e eu tenho uma promoção especial para você nesse mês de novembro de 2021. Todos os cursos que estão na minha plataforma estão sendo vendidos a R$ 27,90. Mesmo o curso de SQL Server que custava quase R$200, meu curso de Excel avançado que custava quase R$200, estão todos sendo vendidos por R$ 27,90. O site está na tela aí para você e também está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agradeço de coração por você estar acompanhando os trabalhos, espero que tenha gostado dessa aula. Deixe aqui seus comentários. Grande abraço, nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!